Oi, gente, está chegando mais uma edição de O Gol nas Américas aqui pelo canal de YouTube de ogol.com.br. No programa de hoje eu trago vocês para conhecerem a casa do tricolor paulista, esse amado clube brasileiro que tem muita história para contar na Libertadores. Nesse estádio aqui foram 6 decisões de Libertadores ao longo dos anos e claro que a gente vai falar muito de todas elas. Mas para começar, eu quero falar um pouquinho da história da construção desse estádio. O arquiteto responsável por desenhar o estádio Cícero Pompeu de Toledo, hoje Morumbis, é Vila Nova Artigas, um dos grandes nomes da arquitetura do Brasil. Essa obra começou em 1953 e teve a inauguração parcial, em 2 de outubro de 1960. Com o gol do Peixinho, o São Paulo saiu na frente do Sporting de Portugal, que veio para a inauguração do estádio, e o Peixinho ficou marcado para sempre na história do estádio tricolor. Como eu disse, foi uma inauguração parcial. O estádio com o anel completo, como a gente conhece hoje, ele foi inaugurado apenas em 1970. O São Paulo fez um esforço tremendo para conseguir botar essa casa de pé, botou muito dinheiro nessa obra e, por isso, o lado esportivo ficou um pouco prejudicado. Entre 1957 e 1970, São Paulo viveu uma certa seca de títulos. Mas daí para frente, com a casa nova pronta, as coisas começaram a melhorar para o tricolor. As finanças melhoraram nos anos 70 e justamente nessa década começa a história de amor do São Paulo com a Conmebol Libertadores. A primeira edição disputada foi em 1972. De lá para cá, contando 2025, o São Paulo já disputou a competição 23 vezes. A primeira, eu repito, foi em 1972 e só 2 anos mais tarde o São Paulo já chegava à grande final da Libertadores em 1974. O rival era o Independiente de Avejaneda, o rei de copas, que já era bicampeão em 72 e 73 e tentava o tri. O tricolor na época tinha como grande craque o meia uruguaio Pedro Virgílio Rocha, o Verdugo, o Carrasco, como era conhecido, um grande ídolo tricolor dos anos 70. E tinha outros bons jogadores, Valdir Pérez era o goleiro, Chicão era o volante daquela equipe, tinha o Mirandinha no ataque. São Paulo, inclusive, fez 2 dos 3 artilheiros da competição, o Pedro Rocha e o Terto, os 2 com 7 gols, e o Fernando Morena, uruguaio do Peñarol, também marcou 7 gols. A história daquela final de 74 foi a seguinte: aqui no Morumbi, o São Paulo ganhou o primeiro jogo de virada, fez 2-1. Na volta em Avejaneda, acabou derrotado. Perdeu por 2-0 e a decisão foi para um jogo extra disputado lá em Santiago do Chile. Naquela ocasião, o Independiente saiu na frente, 1-0, gol do zagueiro uruguaio Pavone. O São Paulo teve uma grande chance para empatar o jogo. Um pênalti que, infelizmente, Zé Carlos, que mais tarde ficou mais conhecido como Zé Carlos Serrão nos seus tempos de treinador, Zé Carlos cobrou e o goleiro argentino Gay fez a defesa. O título, nessa ocasião, ficou com os argentinos. Demorou, mas a primeira Libertadores do São Paulo chegou. Foi em 1992, 20 anos depois da primeira participação. O São Paulo, que havia se classificado como campeão brasileiro de 1991, título conquistado em cima do Bragantino, então treinado pelo Carlos Alberto Parreira, foi avançando e chegou à grande final diante de um adversário que também buscava o seu primeiro troféu. Era o Newell's Old Boys, tradicional equipe de Rosário, na Argentina, que era dirigida pelo Marcelo Bielsa e tinha como capitão Tata Martino, que depois foi técnico da seleção argentina, técnico da seleção paraguaia e comandou também o Barcelona. O São Paulo, no primeiro jogo, foi a Rosário, jogou bem, mas acabou derrotado por 1-0, gol de pênalti marcado por Eduardo Berriço. No segundo jogo, aqui no Morumbi, o tricolor foi firme, conseguiu a vitória por 1-0, o gol do Raí, também de pênalti, assim como o gol do Berriço no jogo de ida, mas a decisão acabou indo para as penalidades. Valdir Joaquim de Moraes, que era o preparador de goleiros do São Paulo, viajou para observar
os jogos semifinais do Newell's Old Boys e trouxe aquela listinha bem anotada com a maneira que cada um dos batedores do Newell's cobrava. E ficava atrás do gol, cantando para o Zete, os cantos que cada um costumava escolher. E foi justamente na última cobrança do zagueiro Gamboa, um dos craques do time de Rosário, que o Gamboa cobrou, o Zete defendeu e a galera tricolor nessas arquibancadas explodiu e comemorou a primeira Libertadores do São Paulo. E o título da América credenciou o São Paulo a disputar o Mundial, a Copa Intercontinental entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. O rival foi o Barcelona, que tinha Koeman, tinha Guardiola, tinha Hristo Stoichkov, e foi justamente o búlgaro, numa cobrança de falta, que colocou o Barça na frente. Mas o São Paulo não se intimidou não, foi buscar um empate, jogada do Miller, cruzamento que o Raí desviou meio de pubis, assim, um lance absolutamente inusitado, e mais tarde, numa falta magistral cobrada pelo terror do Morumbi, o São Paulo virou e conquistou o caneco mundial pela primeira vez, uma falta que Andoni Subizarreta, o goleiro da seleção da Espanha e do Barça, está procurando até hoje. Em 93, o São Paulo defendeu a sua coroa e tinha já as vantagens de ser campeão, já pôde entrar direto nas oitavas de final. Avançou até mais uma decisão e pegou na final um rival do Chile, a Universidade Católica. E a parada foi resolvida praticamente no primeiro jogo aqui no Morumbi. São Paulo meteu 5-1 para cima dos chilenos e depois, mesmo perdendo na volta por 2-0, conquistou o bicampeonato da Libertadores, algo que aqui no Brasil somente o Santos de Pelé tinha conseguido. Com esse título, bicampeão da América, mais uma final intercontinental esperava o São Paulo, agora contra o Milan. O Olympique de Marselha tinha sido campeão, da Copa dos Campeões da Europa, que existia antes da Champions League, mas um escândalo envolvendo Bernard Tapie, o presidente da equipe francesa, fez com que o Olympique fosse desconvidado, digamos assim, da decisão intercontinental. Veio o vice-campeão da Europa, que era simplesmente o poderoso Milan, e o São Paulo conquistou outra vitória inesquecível, 3-2, e o gol do título foi marcado pelo Müller. Grande Luiz Antônio Correa da Costa, o Müller fez o gol e depois de ser muito provocado, meteu o dedão na cara do Tassotti, que era o zagueiro do Milan, e falou em bom italiano, "Questo è per te, buffone", que quer dizer, isso é para você, palhaço. Bom, vir para esse estádio aqui, ver uma trave e não falar do Rogério Ceni é impossível, né? O Rogério, que inclusive foi morador do Morumbi, você sabia? Durante 4 anos ele morou no alojamento que funcionava na época, aqui no Morumbi. Ele, quando se fala de Libertadores, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Paulo. Foram 90 partidas com a camisa do tricolor. Ele foi o capitão das conquistas do São Paulo em 2005, na Libertadores, quando ele inclusive marcou 5 gols na campanha do Tri, e mais tarde, na final do Mundial, não precisa nem dizer, contra o Liverpool, o Rogério, o que ele pegou foi uma enormidade. São Paulo ganhou, gol do Mineiro, 1-0 em cima do Liverpool, depois de uma semifinal dura contra o Al Ittihad, da Arábia Saudita, mas o Rogério lá atrás garantiu uma das defesas mais incríveis que eu já vi na vida. Foi uma batida do Gerrard que o Rogério, sei lá, parece que ele tinha um motor em cada braço e foi buscar de maneira impressionante. É o recordista de jogos com a camisa do São Paulo, são 1.237, e os 131 gols que ele marcou pelo São Paulo fazem de Rogério Ceni o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Ele tem quase o dobro de gols do segundo colocado nessa lista, que é o paraguaio José Luis Chilavert, com 67 gols marcados. Rogério, que jogou no São Paulo entre 93 e 2015, entre os profissionais, ele divide com o Luiz Fabiano e também com o Caleri a artilharia do São Paulo na Conmebol Libertadores. Cada um deles marcou 14 gols pela Libertadores e ele também tem uma outra distinção. Foi o primeiro capitão do futebol brasileiro a levantar o troféu do Brasileirão por 3 temporadas consecutivas. A relação tricolor com a Conmebol Libertadores começou a mudar
na segunda passagem desse cara aqui, Tele Santana da Silva, pelo Morumbi. A primeira foi em 1973. Naquela ocasião, o Tele, que já tinha sido campeão brasileiro com o Galo em 71, queria trazer uma abordagem mais moderna para o São Paulo, inspirada no que o Ajax vinha fazendo na Holanda, o Ajax de Cruyff, de Rinus Michels. E naquela ocasião, o Tele encarou muita resistência de alguns medalhões do elenco, jogadores que já tinham sido bicampeões paulistas e estavam confortáveis com o jeito que o time jogava, não queriam participar tanto da marcação e de outras exigências, né, feitas pelo Tele. Ele sentiu que a coisa não ia avançar, pediu demissão no meio do ano. Foram só 6 meses nessa primeira passagem do Tele pelo tricolor. Ele volta 17 anos depois, outubro de 1990. Naquela ocasião, o time estava em crise, ele leva o São Paulo até a final do Campeonato Brasileiro, fica com o vice-campeonato, ganha o Brasileiro de 91 e depois arrebenta nos anos seguintes, campeão da Libertadores e Mundial em 92, campeão mundial e da Libertadores em 93, em 94 chega até a final da Libertadores, o Tri acaba escapando diante do Vélez Sarsfield. Tele Santana no São Paulo, 410 partidas, 198 vitórias, 121 empates, apenas 91 derrotas. Além das 2 Libertadores, dos 2 Intercontinentais, com o Tele, o São Paulo ganhou a Supercopa de 93, que era uma baita competição, as Recopas de 93 e 94, o Brasileirão em 91 e o Campeonato Paulista em 91 e também 1992. Aqui no Memorial não tem jeito, para onde você olha tem taça, é uma história riquíssima e eu recomendo para você que é tricolor especialmente, e você que também não é tricolor, mas gosta de futebol, vale muito visitar o Memorial do São Paulo, ver de perto taças tão importantes quanto aquelas ali, ó, as taças das bolinhas do Brasileiro, as Copas Toyota, a Libertadores, o Intercontinental, a Taça do Mundial, a miniatura da Sul-Americana, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. É muita história, muitos craques. E aqui no Memorial do São Paulo, toda essa trajetória internacional do clube é muito bem retratada. Aqui você tem flâmulas de vários adversários do São Paulo ao longo dos anos em competições internacionais. E olha quem eu encontrei aqui, ó. O próximo rival do São Paulo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Atlético Nacional de Medellín, que cruzou o caminho do São Paulo na semifinal em 2016. Naquela ocasião, os colombianos levaram a melhor. Mas esse ano a galera tricolor espera uma sorte diferente diante dos bicampeões da América. Foram campeões em 89 e nesse mesmo fatídico 2016. Quando Leônidas da Silva estava na ativa, ainda não existia Conmebol Libertadores, mas como passar aqui pelo Memorial e não registrar essa passagem marcante do Diamante Negro com a camisa tricolor? Ele que já tinha sido jogador da seleção brasileira nas Copas de 34, artilheiro da Copa do Mundo de 38 com o Brasil, foi um dos grandes responsáveis por difundir a imagem do São Paulo, ampliar a sua torcida naquela época, né? Década de 30, década de 40. E essa bicicleta que ele deu no Pacaembu, imortalizada numa foto incrível, acabou dando origem a essa estátua, essa lembrança muito importante de um dos maiores craques do Brasil na era pré-Edson Arantes do Nascimento. Também é impossível contar a história do São Paulo sem falar do Rogério Ceni, né? São muitas as camisas dele que estão retratadas aqui no museu. Essa aqui
de 2006, ano em que São Paulo foi campeão brasileiro e depois engrenaria um tricampeonato. Essa de 2013 também tem autógrafo dele por aqui. São muitos modelos. Ó, essa aqui, homenagem a Leônidas da Silva, em 2013. O modelo do Paulista, essa da Libertadores de 92. Aqui embaixo é do Brasileiro, tem da Conmebol. É uma grande viagem também para quem gosta de colecionar camisas, porque aqui cada um desses modelos ajuda a reconstituir essa linda história do São Paulo no futebol do Brasil e no futebol internacional. Tudo que o torcedor do São Paulo espera é que nesse ano de 2025 o time consiga sair dessa fila de 20 anos na Libertadores e seja, quem sabe, o primeiro brasileiro a levantar a Libertadores 4 vezes. O Gol nas Américas fica por aqui, agradecendo a você que nos acompanha. Semana que vem tem um novo programa. Grande abraço, a gente se vê.